Bom dia pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou aluno do curso de História, Paulo Palmares, Educação à Distância da Federal Rural de Pernambuco. Esse vídeo aqui está sendo gravado em função da disciplina de História do Nordeste, onde a gente se propõe a comentar, fazer algumas reflexões acerca dos assuntos que foram trabalhados nas semanas anteriores. E aí eu pretendo me focar no tema que a gente trabalhou mais especificamente na segunda semana, de aprendizagem, e cuja temática seria as relações de poder e o autoritarismo na sociedade açucareira, tá? Especificamente, claro, no Nordeste do Brasil, ou no Norte agrário, né, anteriormente. E aí o texto base dessa minha reflexão e que foi utilizado também durante a semana é o texto do Stuart Schwartz, que é Segredos Internos, Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, onde ele faz um panorama bem interessante, basicamente uma cronologia mesmo, desde o século XVI até a transição ali para um império no iníciozinho do século XIX. Então o Schwartz ele fala da questão dos engenhos, fala da questão dos senhores de engenhos, fala bastante da questão da sociedade escravista e diversos outros elementos aí que compõem esse cenário, esse arcabouço aí que acabou por influenciar bastante a construção do Nordeste como território e influenciou também, claro, na formação social do povo nordestino. Também um aspecto que eu pretendo comentar aqui mais para frente é a questão do autoritarismo. Né? Vocês percebem que eu introduzi, eu acrescentei, na verdade, a temática do autoritarismo em função de uma leitura específica que eu fiz, terminei recentemente e pretendo também fazer indicação e comentar um pouquinho mais lá na frente. Então, quando a gente fala especificamente da questão da sociedade açucareira no Nordeste do Brasil, a gente está falando, claro, do período de colonização, de ocupação do território que viria a se tornar o Nordeste. E a gente tem que pensar também inicialmente a própria motivação da metrópole portuguesa em trazer para cá essa experiência da cana-de-açúcar. Tá? É claro, é importante citar que Portugal já teve essas experiências em outras colônias ao redor do mundo, principalmente na Ilha da Madeira, mas também em colônias africanas e até colônias asiáticas também. Então não foi uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência inicial, uma experiência que foi feita de uma hora para outra. Não, a própria cana-de-açúcar já gerava bastante lucro para Portugal, né, na própria Ilha da Madeira, mas a partir do momento que se tem um território, um vasto território a se ocupar e a se colonizar, após a questão da exploração do pau-brasil, ainda no litoral, uma coisa bastante ainda rudimentar, a cana-de-açúcar ela prontamente assume esse protagonismo aí na pauta econômica, sobretudo de exportação, de produção e exportação para metrópoles, para abastecer principalmente, né, o mercado europeu. Então, quando a gente fala também na questão da cana-de-açúcar e dos engenhos, a gente tem que pensar justamente nessa estrutura, né, dos engenhos, como é que funcionava, qual era a dinâmica dos engenhos. O engenho, como o próprio o Schwartz ele coloca em seu texto, ele vai muito além da questão da Casa Grande e da senzala, né, que é uma narrativa que a gente muitas vezes tende a se restringir, alguma coisa como a capela, a moenda, enfim. Mas é a gente pensar mesmo como uma estrutura social mesmo. O engenho ele funcionava, ele modelou toda a sociedade, todo o imaginário social construído nesse primeiro período aí da colonização. Então essas estruturas, claro, elas eram ocupadas por pessoas, sobretudo. Então você tinha a figura do senhor de engenho, você tinha a figura dos escravos, dos trabalhadores, até trabalhadores livres também que compunham a força de trabalho. Você tinha os capitães do mato. Existia uma espécie de comércio rudimentar no interior das estruturas dos engenhos. Então isso também dava uma dinâmica muito peculiar nessas estruturas. E as relações de poder também advindas dessas estruturas, né? A gente tem que pensar que Portugal até então era uma monarquia absolutista, assim como grande maioria das principais potências coloniais da época.
E essas relações de poder, sobretudo dos séculos XVI e XVII, elas se transfiguram, né, para dentro do engenho. A gente, claro, a questão do escravismo, a questão da exploração do trabalho escravo, ele tem um destaque fundamental e, claro, ele praticamente molda toda a nossa sociedade, o Brasil como sociedade escravista, vamos assim dizer, mas a gente tem que pensar que também que vai muito além, né, de uma sociedade escravista. Talvez sim seja esse a principal característica da sociedade brasileira, da formação social brasileira, se a gente pensar, né, do período colonial até os dias de hoje. A questão da escravização do povo africano, ele é um fator muito determinante e nos dá muitas respostas, nos dá muitas dicas do que a gente é hoje, né, sobretudo em relação à questão do autoritarismo. Mas aí, voltando a falar da questão das relações de poder, antes de entrar especificamente na questão do trabalho escravo, essas relações de poder, basicamente, elas se dão da união do poder político, né, de uma aristocracia que já estava bem estabelecida. Esse poder político ele vai se unir ao poder econômico, ao poder financeiro propriamente dito, de uma burguesia enriquecida, uma burguesia vinda lá dos fins da sociedade feudal, os séculos 14, 15, vamos colocar assim, mas que adentra na Idade Moderna, né, a partir do século XVI, a partir sobretudo da exploração das grandes navegações, desses negócios que eram financiados também pela coroa. Então, essa burguesia ela entra como avalista mesmo, como talvez um papel até de protagonismo nesse sentido, por estar enriquecida e poder se unir à nobreza, à elite política, e a partir daí construir essas relações de poder, esse clientelismo também que vai ser muito marcante, vai ser muito específico, sobretudo do Nordeste brasileiro, que a gente vê que se reproduz aí, que vem até os dias de hoje, quando a gente pensa em famílias que têm uma permanência aí, uma presença política muito marcante aqui nos estados do Nordeste. E aí, quando a gente fala mais uma vez da questão da exploração da cana-de-açúcar, esse trabalho em função da própria demanda, como eu já falei também, a demanda pelo produto, pelo ouro branco lá no mercado europeu, ele acaba exigindo de Portugal que aprimore ou aumente a questão da mão de obra, né, em função da demanda. Então a solução que é colocada é a exploração da mão de obra africana, escravizar os africanos, aí, principalmente do litoral, da parte centro-ocidental africana, e aí faz a gente refletir, né? Pernambuco é o quarto porto de todas as Américas em receber em quantidade, né? Se a gente pensar que o Brasil recebeu por volta de 44% de todos os negros escravizados das Américas, 44% vieram para o Brasil, e Recife especificamente é o terceiro porto brasileiro, né? Perde apenas para Rio de Janeiro, Salvador, tem aqui Recife, e o Caribe seria o terceiro local, né, que mais recebe toda a América, porto de Kingston, na Jamaica, salvo engano, mas São Luís também é um porto interessante de se citar. E aí essa mão de obra aqui, ela vem para a lavoura açucareira, né? E claro, traz todo um cabedal aí cultural, traz todo as suas influências, as suas origens, bastante determinantes e marcantes, e que vão, claro, moldar, de certa forma, a todo a sociedade mesmo de então, tá? O próprio Rio de Janeiro, no segundo momento, passa a ter uma quantidade de negros bem superior à quantidade de brancos, assim como Salvador. É, são sociedades que vão se moldando, vão se integrando, né, entre aspas, claro, mas as relações de poder permanecem, é importante destacar, você tem uma diferenciação, apesar de existirem alguns negros que chegam após conseguir uma certa liberdade, conseguir suas alforrias propriamente dito, eles conseguem, vamos dizer, ascender socialmente, mas isso são pontos muito específicos, a gente não consegue enxergar de fato todo um
apontar um grupo social que ascendeu a partir de sair da escravidão, sair dos navios. São casos muito pontuais, alguma literatura que existe também falando sobre isso, mas que se encerra em si mesmo, né? E aí, quando a gente pensa em Estado e sociedade escravista, colonial, a gente tem que saber que esse binômio aí, ele vai estar também, vai ter também o aspecto político, o aspecto econômico, que vai estar por trás de toda essa questão, influenciando e moldando de fato a sociedade. E aí, quando a gente pensa nas permanências e nas continuidades do Estado e da sociedade, pensar que o Estado ele passa a absorver praticamente todo o poder político, quando a gente avança um pouquinho já mais para o século XVII, século XVIII, que é o ápice desse tráfico de escravos. Então, o Estado ele é basicamente 100% mesmo da influência política da local. E aí, quando a gente pensa na questão do autoritarismo brasileiro, eu até sugiro aqui a questão, a leitura do livro sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora Lilia Schwartz, onde ela fala que, de fato, nós somos uma sociedade bastante autoritária. É um ledo engano pensar que o brasileiro é um povo alegre, é um povo mais festivo, é um povo que sempre se dá bem, que vê o outro, vê o estrangeiro, ou vê o negro, o branco vê o negro de uma forma mais delicada, enfim. Isso aí, os números não dizem isso, as experiências históricas não dizem isso. Então a gente tem que se entender e se enxergar mesmo como povo, como uma sociedade bastante autoritária, fundada nesse autoritarismo, bastante patriarcal. Se a gente pensar aí até os primeiros anos da República, chamada República Velha, né? A nossa República ela é fundada em um golpe militar autoritário, a própria monarquia também ela cai de forma autoritária. Então a abolição é um jogo de interesses muito marcante, e tudo isso vai se reproduzindo e vai deixando suas marcas, né? O Nordeste hoje, ele de fato ainda possui os chamados currais eleitorais, que a gente também viu durante as semanas aí de estudos, né? A questão do coronelismo, se não o coronelismo raiz, vamos dizer assim, aquele coronelismo do finalzinho do século XIX, início do século XX, ele pode não existir como existiu naquela época, mas ele se traveste, ele se forja de uma forma ainda bastante permanente em diversas famílias aí que a gente encontra preenchendo os cargos públicos, preenchendo os executivos municipais e estaduais há décadas. A gente pensar que da década de 50 para cá, estados como Ceará, até o nosso próprio Pernambuco, aqui Maranhão, Bahia, são estados que têm famílias aí que são de fato donas do poder, pedindo permissão aí ao próprio Raimundo Faoro, né, para utilizar essa terminologia. Então são mecanismos e são formas de se perpetuar no poder, continuar as explorações. Se a gente não tem mais os engenhos de cana-de-açúcar, mas agora a gente tem as usinas de beneficiamento aí, mas o açúcar ainda se faz presente, né, na pauta aqui, sobretudo em Pernambuco, Zona da Mata. E a mensagem que fica é basicamente essa mesmo, é que o autoritarismo ainda se faz presente, a gente ainda está em construção de uma verdadeira, vamos dizer assim, uma democracia com participação popular, com menos desigualdade, com mais equidade, distribuição de renda. O povo nordestino, infelizmente, ainda sofre bastante. E basicamente o recado que fica é esse. A segunda semana de aprendizagem foi bastante produtiva, ao meu ver. O próprio texto do Schwartz me interessou bastante. Ele foca mais na questão dos engenhos da Bahia, mas a gente consegue também ver essas permanências, essas representatividades aqui no estado de Pernambuco. Beleza, pessoal? Fica a dica aí do livro da Lilia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro, o Raimundo Faoro também. E um forte abraço aí. Tchau, tchau.